Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos 21 até o 27. E destacamos o versículo 21 que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. O tema de hoje é: Jesus ensinou que a sua igreja é fiel a Ele. Para que as organizações funcionem, é preciso haver fidelidade em todas as situações. Por exemplo, quem trabalha numa empresa ou uma fábrica precisa falar bem quando está trabalhando lá dentro ou quando está lá fora, em sua casa ou na rua, entre os amigos. E falar bem é necessário porque, senão, não vai ter venda de produtos ou compras conforme o que a empresa faz. Quem que vai confiar numa empresa se os próprios funcionários falam mal dela? O segundo exemplo que queremos citar é de uma família. A família só vai ficar de pé quando existe a fidelidade de um para com o outro. Quando existem ataques de fora em relação à nossa família, a família se une. Mas quando os ataques começam de dentro para fora, então ela está já à beira da sua destruição. E é necessário que um ajude o outro e não deve haver traições dentro de uma família. O terceiro exemplo é da igreja. O povo de Deus precisa ser fiel a Deus primeiro. É errado pensar que nós temos que logo pensar em ser fiéis um com os outros. Isso é necessário, é verdade, mas só seremos fiéis se nós somos fiéis a Deus. E é nesse ponto que os congregados e o seu pastor precisam trabalhar todos na mesma direção. E eles devem fazer o bem um ao outro e não tirar tempo ou momentos em reuniões de famílias ou de outros jeitos e começar a falar mal de pastor, de liderança, de congregados e assim por diante. Essa congregação que as pessoas falam mal um do outro é uma congregação fracassada e ela está já perto do seu óbito. Não vai muito longe. Jesus, ao apontar um traidor, que era Judas, ele deixou bem claro que teria 11 fiéis. Nós geralmente olhamos para aquele um traidor, e aquele um traidor enche o caminhão, enche um trem de problemas, e nós focamos em cima disso. Mas nós não devemos nos esquecer, é claro que a tristeza de Cristo é grande por indicar um dentre eles, que seria o traidor, e nós deixarmos passar 11 pessoas que foram fiéis ao Senhor, tiveram os seus percalços, os seus momentos de fraqueza, mas eles ficaram fiéis ao Senhor. E aquele um traidor geralmente rouba a cena toda. Mas vamos dar destaque também e de forma especial, e é como se diz, encher vários caminhões de elogios para aqueles 11, os 11 discípulos que ficaram fiéis ao Senhor. E esse foi exatamente um dos últimos ensinos de Jesus para os seus discípulos. O primeiro ponto, que a igreja não está imune a falsários, pessoas malvadas que ocupam lugar dentro da igreja para depois fazer coisas que são inconvenientes. Mas a igreja também e o próprio pastor que trabalha nela precisam também entender que
a igreja é protegida pelo Senhor e que a grande maioria sempre vai ser fiel ao Senhor. Se aquela minoria, como Judas era a minoria, se entrega aos cuidados de Satanás, porque não quer mais saber do Senhor, assim é possível nas congregações também acontecer. Mas o destaque nosso não deve ser o traidor, e sim aqueles que ficaram fiéis ao Senhor. Nós, na igreja, na família, no trabalho, na empresa, precisamos ser fiéis. Nada funciona fora da fidelidade. E este ensino de Jesus Cristo, que ele deixa para nós, realmente é muito importante. Ser fiel. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos porque nós temos a oportunidade de sermos fiéis ao Senhor, porque recebemos esta fidelidade, essas condições de fidelidade do Senhor para nós. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, e ajude-nos a sempre cultivarmos este bom pensamento e estas boas atitudes quando nós pensamos em fidelidade. Ajude-nos, Senhor, para que possamos, assim como o Senhor é fiel a nós, também nós sermos fiéis ao Senhor e fiéis às pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém.